Finalmente, o corte de juros lá nos Estados Unidos aconteceu. O Fed decidiu dar fim ao ciclo de aperto monetário que nós estávamos vivendo desde o início do ano de 2022, onde o Fed começou a aumentar a taxa de juros para conter a inflação, dando início a esse ciclo de apertamento monetário. Agora, com essa decisão do Fed de cortar os juros que nós tivemos no dia de hoje, o Fed dá início ao ciclo de expansão monetária. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa decisão do Fed e como que esse início do ciclo de expansão monetária beneficia o nosso mercado de criptomoedas. Mas antes de começarmos o conteúdo aqui desse vídeo, já te peço aquele like maroto e se você não está inscrito aqui no canal também, deixa a sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho de notificações, porque dessa forma você vai ficar sempre por dentro de tudo que está rolando no mercado cripto. E bom, pessoal, para a gente começar, é muito interessante que a gente entenda um resumo da decisão do Fed no dia de hoje, tá? Vamos começar aqui pelo seguinte: o Fed cortou a taxa de juros em 50 base points pela primeira vez desde 2020. Então, o corte de juros não acontecia desde 2020, onde a taxa de juros se manteve estável por 0,25% durante um longo período, até que depois o Fed iniciou o ciclo de apertamento monetário em 2022, que coincide com o bear market do mercado cripto. Mas, na verdade, isso não é coincidência, tá? Um ciclo de apertamento monetário, ele retira capital do mercado e retira capital dos ativos voláteis. Agora, um ciclo de expansão monetária que a gente está começando agora, ele injeta capital na economia e os ativos voláteis se beneficiam desse movimento. Mas já já você vai entender mais a respeito desse corte de 0,50 base points e por que que alguns possuem uma visão negativa quanto a isso, que vem muito do histórico de um corte de 50 base points, tá? O Fed ele prevê mais dois cortes de 25 base points nas taxas em 2024. Aqui a gente tem a informação também que um governador do Fed discordou dessa decisão que foi feita pelo Powell. Aqui acontece o seguinte movimento, tá, pessoal? Nós temos 12 distritos que trazem ali as decisões do Fed. 11 dos distritos votaram a favor de um corte de 50 base points e apenas um distrito votou a favor de um corte de 25 base points. Essa discordância ela não acontecia desde 2005, tá? Foi a primeira vez que houve essa discordância desde 2005 na decisão em si de um corte de juros. O Fed ele ganhou maior confiança de que a inflação está se movendo para a faixa de 2%. Isso aqui, beleza, isso aqui é muito importante também. E o Fed irá avaliar cuidadosamente os dados recebidos e desenvolver as perspectivas, ou seja, os dados ainda continuam tendo extrema relevância. Então, agora não é que não precisamos mais olhar para nada que vai ser alta infinita. Não, nós estamos entrando no início do ciclo de expansão monetária e a forma como os dados vão vir daqui para frente também vai nos dar indícios de como que vai ser a velocidade desse corte de juros que vai acontecer, da situação macroeconômica lá dos Estados Unidos, numa possível recessão, ou se vai ser o famoso soft landing de fato, e a gente tem a economia controlada, e aí a expansão monetária começa, reaquece a economia, e não temos uma queda muito forte acontecendo. Vamos falar logo logo mais sobre essa dinâmica aqui de um soft landing ou de um hard landing, tá? E o Fed prevê cortes de 100 base points nas taxas em 2025 e 50 base points em 2026. Isso daqui é muito interessante, pessoal, porque isso daqui demonstra que o Fed ele pretende seguir nesse ciclo de expansão monetária pelo menos até o ano de 2026, já que ele vai seguir cortando taxas de juros, facilitando o acesso a crédito de investidores que possivelmente podem pegar empréstimos com o Banco Central e injetar capital em mercados voláteis, já que deixar o dinheiro em títulos de renda fixa não vai ser rentável, já que a taxa de juros vai estar bem baixa. Então, os investidores vão pegar empréstimos com o Banco Central e vão injetar no mercado cripto ou no mercado tradicional. De ambas as formas, os investidores vão procurar por ativos voláteis para investir e também aquela pessoa normal mesmo não vai comprar títulos de renda fixa, já que os títulos de renda fixa não vão dar uma rentabilidade boa, como estão dando agora, em uma taxa ali de 5,5%. Essas pessoas vão buscar por mais investimentos e o mercado cripto ele se beneficia desse movimento. Então a tão esperada mudança do Fed começou oficialmente. E além dessa questão onde o Fed traz um resumo ali, nós temos algumas perguntas que são feitas para o Jeremy Powell por parte dos jornalistas que estão presentes ali no discurso que o Powell faz. Ele trouxe o seguinte aqui nessas perguntas que foram feitas a ele. Ele deixou claro que ele acredita que a economia está forte no geral, ele tem confiança crescente de que a força do mercado de trabalho pode ser mantida, então vamos ficar muito atentos aos dados a respeito do mercado de trabalho. Os gastos do consumidor permaneceram resilientes, a inflação diminuiu, mas continua acima da meta, então a luta contra a inflação continua acontecendo
e o mercado de trabalho está agora menos apertado do que antes da pandemia, tá? O Fed está se movendo para uma posição neutra, mas não em nenhum curso pré-definido, ou seja, eles vão buscar a taxa de juros neutra ali. Ele trouxe a informação também, não está contida aqui, mas ele trouxe a informação de que a taxa de juros neutra ela deve ser maior do que o que era antes da pandemia, tá? Então é bem possível que a taxa de juros neutra seja ali por volta de 3%, beleza? Existe essa possibilidade, eles vão buscar essa posição neutra na taxa de juros, nem tão alta, nem tão baixa, vão deixar a economia fluir o seu curso, porém eles não predefiniram qual vai ser a velocidade desse movimento. A velocidade desse movimento deve acontecer com base nos dados que forem entregues ao Fed no decorrer dos próximos meses, tá? Mas aí traz o seguinte questionamento: por que um corte de 50 points base na taxa de juros é necessário se a economia está forte? Para a gente entender esse questionamento aqui, a gente tem que parar para observar o seguinte movimento. A taxa de juros atual lá dos Estados Unidos ela estava na faixa de 5,5%, que é a maior desde o início dos anos 2000. Então, o Fed, para conter a inflação da economia causada pela grande impressão de dólares durante o período da pandemia, ele fez um aperto monetário muito forte para conter essa inflação. Então, também seria justo que ele começasse com um corte de 0,50 base points para diminuir ali essa desaceleração que estava acontecendo e para voltar a aquecer a economia, já que ele fez um apertamento muito forte, agora ele está soltando e expandindo novamente a economia. Por isso que ele pode ter decidido por iniciar com um corte de 0,50 base points e para que também ele não enfraqueça o mercado de trabalho, já que ele queria manter a inflação baixa, ele conseguiu chegar com a inflação ali na faixa de 2%, porém começou a ameaçar o mercado de trabalho. E para não correr nenhum risco de que o mercado de trabalho se enfraqueça, ele já começou com 0,50 base points e aí acontece a seguinte dinâmica. Se ele consegue que a inflação continue caindo e que o mercado de trabalho volte a se aquecer, volte a subir, seria o cenário perfeito. É isso que ele está buscando. Ele quer que a inflação continue caindo, vindo para a taxa ali de 2%, que é a meta do Fed, porém ele não quer ver os payrolls vindo abaixo de 100 mil, por exemplo, a taxa de desemprego disparando. Esse seria o objetivo desse corte de 0,5%, tá? Manter a economia ainda estável. Ele não quer que a economia piore a partir desse momento que estamos agora lá nos Estados Unidos. Porém, por que que o mercado fica com tanto medo quanto ao início, ao primeiro corte do Fed, trazendo um corte de 50 base points? Porque basicamente o histórico não é nada bom. O Fed ele só optou por cortar 50 base points no primeiro corte de um período de expansão monetária quando a economia dos Estados Unidos já tinha perdido totalmente o controle. Foi justamente no ano de 2001, nas bolhas.com, e no ano de 2007, onde aconteceu o crash imobiliário lá nos Estados Unidos, aquela crise financeira completa que todo mundo sabe que aconteceu lá nos Estados Unidos no período ali de 2008, que teve início no ano de 2007. Então, o histórico, ele não traz uma boa perspectiva. Por isso que o mercado fica com o pé atrás. Será que o Powell realmente ele está trazendo a verdade na fala dele ao dizer que a economia está forte? Ele acredita que a economia ainda está forte e que o mercado de trabalho ainda pode ser mantido estável, como a gente pode observar aqui. Olha só, acredita que a força do mercado de trabalho ainda pode ser mantida? Será que o Powell está sendo sincero nisso daqui? Porque o histórico ele nos mostra outra coisa. O histórico nos mostra que quando temos um corte de 50 base points sendo o primeiro corte, é um período onde posteriormente os Estados Unidos entram em recessão, em uma crise, tá? Porque um corte de 50 base points, ele historicamente ele é tido para que o Fed corra atrás de um prejuízo. Ele já perdeu a mão ali em não ter cortado antes, ele já deveria ter tomado uma decisão, porém, como ele não tomou uma decisão anteriormente, ele foi forçado a iniciar com um corte mais pesado, um corte de 50 base points. Por isso que o ideal, ao ver do mercado, seria começar com um corte de 0,25 base points. Porém, como ele começou com um corte de 0,50, o mercado ele fica com o pé atrás por conta desse histórico. Porém, se o que ele está dizendo aqui é verdade, se a economia, com base nos dados dele, ainda está forte e se a força do mercado de trabalho ainda pode ser mantida, nós teríamos o melhor dos dois mundos, onde nós temos a taxa de juros baixando a um nível mais rápido, facilitando assim a tomada de empréstimo, como eu expliquei para vocês, e desacelerando ali a questão, desincentivando a questão de investidores buscarem por títulos de renda fixa para investir. Eles vão buscar agora por mercados voláteis e o mercado cripto vai se beneficiar disso, tá? Nós seríamos o melhor dos dois mundos então, porque nós teríamos essa questão inteira acontecendo,
de a economia ainda estar forte, porém com a taxa de juros baixando, nós ainda teríamos um grande incentivo para os mercados voláteis, como por exemplo o Bitcoin e as outras criptomoedas. Então, seria o melhor dos dois mundos se de fato o que o Powell está dizendo for verdade, a economia dos Estados Unidos ainda estiver forte com base nos dados que ele tem e a economia ainda tem a possibilidade ali de manter a força no mercado de trabalho, seria o melhor dos dois mundos o que nós estamos vivendo agora. Porém, o histórico, pelo histórico, isso daqui não é interessante. Um corte iniciar com um corte de 50 base points não é interessante e por isso que o mercado fica com o pé atrás, tanto que você não está vendo o S&P subindo, tá? O S&P está na faixa, fechou na faixa de 5.618, 0,29% negativo. E se a gente vem para o Bitcoin aqui, a gente pode observar que ele vem enfrentando uma LTB, está na faixa de 60.300. Então não foi aquela explosão, tá? Aquela explosão que muitos esperavam que acontecia justamente pelo medo desse histórico aqui que rolou quando nós tivemos outros cortes iniciais de 0,50 base points. E aqui a gente pode observar, pessoal, o retorno do S&P 500, que é o mercado tradicional lá dos Estados Unidos, 12 meses após o corte de juros. E aqui a gente pode observar que os únicos anos onde nós tivemos o primeiro corte de juros lá nos Estados Unidos e não tivemos um retorno positivo 12 meses depois do primeiro corte de juros lá nos Estados Unidos foram os anos de 2001 e 2007. Então, como eu estou falando com vocês, a perspectiva com base no histórico, ela não seria promissora ao iniciar com um corte de 50 base points. Porém, tudo vai vir se de fato o Fed estiver sendo sincero nessa opinião dele aqui, nessa divulgação que ele fez aqui, de que a economia ainda está forte no geral e que o Fed tem confiança crescente de que a força de trabalho pode ser mantida ainda. Se de fato esses dois pontos aqui forem verdades, a gente está ali no melhor dos dois mundos, como eu falei com vocês. Nós iremos abaixar a taxa de juros a ponto dos investidores poderem pegar capital barato, emprestado, tá? E nós ainda estaremos com a economia forte, então não seria um cenário de recessão, seria o melhor dos dois mundos. Cada cenário aqui ele tem que ser interpretado de uma forma diferente, tá, pessoal? Nós temos que interpretar os dados. De fato, a economia dos Estados Unidos hoje, ela não está nos níveis que a gente vinha observando em 2001 e 2007, tá? Os dados eles não dizem isso, tanto que a maioria dos economistas acreditavam em um corte de 0,25 base points, como eu falei com vocês. Em uma pesquisa feita entre 118 economistas, 104 acreditavam em um corte de 25 base points e apenas ali 14 acreditavam em um corte de 50 base points. Para vocês verem como a maioria esmagadora apostava que teríamos ali um corte de 0,25 base points para começar, já que os dados não demonstravam que a economia dos Estados Unidos está de fato em uma crise financeira como foi 2001 ou 2007, beleza? Agora um ponto que a gente tem que ficar muito de olho aqui, exclusivo do mercado cripto, é o seguinte: nós temos uma grande liquidez concentrando-se na região de 54 mil dólares aqui no gráfico do Bitcoin. A gente pode observar que se o preço do Bitcoin corrigir até a região de 53, 54 mil dólares, nós teríamos uma faixa aqui de 4,65 bilhões de dólares para serem liquidados nessa região. Enquanto se o preço do Bitcoin subisse para a região de 67.500 dólares, que é uma alta bem considerável, considerando que o Bitcoin agora está na faixa de 60 mil, nós teríamos uma liquidação aqui de 2,27 bilhões de dólares. Então, dá para entender aqui facilmente que nós temos bem mais liquidez na parte de baixo para ser liquidada caso o preço do Bitcoin corrija, do que liquidez na parte de cima caso o Bitcoin realize um movimento de alta, ok? Isso é um ponto que a gente tem que ficar muito de olho aí para os próximos dias. Um outro ponto que você tem que ficar de olho, porém, eu posso trazer um vídeo exclusivo sobre isso aqui mais para frente no canal, é que na sexta-feira, no dia 20 de setembro, nós teremos a decisão da taxa de juros do Japão. E quem está mais por dentro, quem já acompanha o mercado cripto há mais tempo, quem acompanha o canal aqui há mais tempo, já está ciente de como essa decisão da taxa de juros pode impactar o mercado cripto. Porém, se você não está ciente, se você quer um vídeo sobre isso no canal, comenta aqui embaixo, que aí eu trago um vídeo e explico mais sobre essa dinâmica aqui da taxa de juros lá no Japão e como que isso pode impactar o mercado cripto também. E bom, pessoal, se vocês tiverem interesse em acessar os conteúdos exclusivos aqui do canal, é só você clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se. Você terá acesso a uma planilha com diversas altcoins. Eu atualizo semanalmente as entradas naquelas altcoins ali para os membros do canal. Também existem lives exclusivas para membros aqui do canal, onde eu consigo dar uma atenção para os membros, responder as dúvidas e analisar altcoins que os membros me pedem, e também tem vídeos exclusivos para membros aqui do canal. Se você tiver interesse a tudo isso, é só clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se. Se você gostou do conteúdo aqui do vídeo, se inscreve no canal, deixe o sininho de notificações ativado para você ficar sempre por dentro dos conteúdos a respeito
do mercado cripto aqui no canal Investe Cripto, beleza? Se você quiser ter acesso a uma sala de sinais no mercado de futuros, onde você receberá as operações que eu faço e compartilho com os membros dessa sala de sinais, é só você clicar no link que vai estar aí embaixo na descrição ou manda uma mensagem ali no suporte se você tiver com alguma dúvida. Você sana a sua dúvida e depois você recebe o acesso também até a sala de sinais, beleza? Se você tiver interesse, link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.